Eles destronaram uma lenda do UFC, definiram o fim de uma era e lutaram round a round, golpe a golpe, por um total de 15 rounds, 75 minutos, em 3 lutas pela coroa de maior peso-pena da história do UFC. Alexander Volkanovski, Max Holloway, os dois homens que superaram José Aldo Jr., o rei absoluto da divisão por mais de uma década. Eles subiram ao topo da montanha mais disputada do MMA e protagonizaram a maior trilogia da história dos pesos-penas do UFC. Uma rivalidade técnica, estratégica e brutal, onde cada round fez a diferença. Mas no fim, apenas um dos dois saiu campeão. Na história de hoje você vai entender como eles chegaram até aqui, como cada um construiu o seu legado como uma lenda do UFC, e no final, vamos discutir com números concretos de coisas que aconteceram a grande pergunta: quem foi o maior peso-pena de todos os tempos da história do UFC? E qual é de fato a ordem do top 3 entre Holloway, Volkanovski e José Aldo? Max Holloway nasceu em Honolulu, no Havaí, e foi criado na cidade litorânea de Waianae, uma região então conhecida por brigas de rua e uma juventude consumida pelo uso de drogas. E foi justamente por esse contexto que Holloway, de ascendência nativa havaiana e samoana, viu seus dois pais se tornarem usuários de drogas pesadas e teve que assistir em casa ao seu pai, Mark Holloway, constantemente agredindo a sua mãe, até ele ir embora quando Max tinha apenas 11 anos de idade. Max começou a treinar kickboxing em 2007 e no finalzinho do segundo ano do ensino médio, ainda aos 15 anos de idade, ele venceu a sua primeira luta amadora no esporte após apenas 3 dias de treino. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Austrália, Alexander Volkanovski tinha uma realidade completamente diferente. Filho de um pai que nasceu na Iugoslávia, na região que hoje é a Macedônia do Norte, e de mãe grega, Volkanovski nasceu na pequena cidade de Wollongong, uma cidadezinha também pequena no sudeste da Austrália, onde o jovem Volkanovski se envolveu no mundo dos esportes, com o rugby e com o wrestling, esporte no qual ele foi 2 vezes campeão mirim australiano aos 12 anos de idade. Mas apesar disso, aos 14 anos ele decidiu largar o wrestling e focar na sua paixão, que era o rugby, esporte no qual ele chegou a jogar de forma semi-amadora e também obteve destaque, vencendo uma medalha de melhor jogador da liga no ano de 2010. Entretanto, após alguns anos de rugby nas costas, aos 23 anos, Volkanovski resolveu voltar atrás, desistindo do rugby para voltar a perseguir uma carreira no mundo das lutas, dessa vez como lutador de MMA. Segundo ele, o que aconteceu foi que desde os 14 anos, quando ele resolveu focar no rugby, ele assistia às fitas VHS do UFC e do Pride, e nos próximos 10 anos da vida dele, dos 14 aos 23, essa paixão foi crescendo nele e ele resolveu voltar assim para o mundo das lutas, estreando em 2012 no mundo da MMA. Dessa forma, o jogador linha de frente do rugby, que competia na época com 97 quilos, batendo de frente com atletas muito mais altos que ele desde a época do rugby, e desenvolvendo assim uma força física absurda, resistência mental e inteligência tática, que mais tarde ele usaria no mundo das lutas. Tudo que ele precisava fazer para estrear no MMA era descer dos 97 para os 85 quilos e começar a carreira de lutador nos pesos médios. O havaiano Max Holloway, ainda cru, jovem e sem medo, fez apenas 4 lutas profissionais até receber o chamado para o UFC. E na estreia ele já encarou um outro jovem em ascensão, Dustin Poirier, que o finalizou já no primeiro round da luta. E aquele foi um choque de realidade que quase ninguém da época imaginava que seria o início de uma lenda. Volkanovski, por sua vez, que iniciou a carreira como peso médio, em apenas 2 anos passou por uma transformação corporal inacreditável, descendo até os pesos penas, categoria 20 quilos mais leve que a sua estreia. E enquanto que Holloway chegou no UFC 143 no ano de 2012, Volkanovski traçou um caminho um pouco mais longo até o UFC, chegando apenas 4 anos depois, no finalzinho de 2016, num Fight Night, momento no qual o UFC já tinha passado da sua edição número 220. E o Volka já chegou no UFC com um cartel de 13 vitórias e 1 derrota. O fato é que ele não perdia desde 2013, e já chegou no UFC com uma sequência de 10 vitórias seguidas. Enquanto que Max Holloway venceu 16 lutas no UFC até finalmente conquistar o cinturão interino dos penas, e em seguida ter a oportunidade de enfrentar o rei José Aldo, não uma, mas 2 vezes, em 2 performances dominantes, por sinal, que marcaram o fim de uma era pro Aldo e, querendo ou não, um declínio da carreira dele, e o início oficial da fase lendária do Holloway no UFC. Quem encerrou oficialmente a era José Aldo no UFC não foi o McGregor naquele nocaute, porque após o nocaute, Aldo venceu o Frank Edgar e voltou
voltou a ser campeão. Então quem encerrou de fato a era José Aldo no UFC foi o Holloway, que tomou o topo da montanha e a coroa do Aldo, se tornando agora o novo macacão da bola azul do peso pena. Nesse meio tempo, Alexander Volkanovski acumulava 7 vitórias consecutivas no UFC, desmontando cada oponente com estratégia, pressão, volume e leitura de jogo. Quando Volkanovski chegou ao topo dos pesos penas, Holloway vinha de 6 anos invictos, com 13 vitórias seguidas na categoria. Holloway havia perdido apenas uma luta para Dustin Poirier na categoria de cima quando ele tentou sem sucesso o duplo campeonato. Enquanto que o Volkanovski estava também há 6 anos invicto, mas com 17 lutas sem perder, sendo 7 delas só no UFC. O encontro deles era inevitável. E foi nessa altura do campeonato que os fãs de UFC perceberam que o choque dos dois homens que venceram o Aldo, Holloway e Volkanovski, seria inevitável. E que eles iriam não apenas disputar o cinturão dos pesos penas, mas possivelmente disputar para ver quem seria o futuro maior peso pena da história do MMA. Foi no UFC 245 que eles lutaram pela primeira vez, num combate técnico e acirrado. Foi uma luta pau a pau mesmo. Apesar disso, Volkanovski apresentou a melhor estratégia, porque desde o início da luta ele pressionou Holloway com chutes constantes na perna, desde o primeiro round. Foi chute por fora e por dentro da coxa. O Holloway, que começou o segundo round com a mobilidade já limitada, lutou praticamente a luta inteira de base invertida e não conseguiu se recuperar do prejuízo do começo da luta. Foi assim que Alexander Volkanovski venceu por decisão unânime e ele era agora o novo campeão da categoria. Foi apenas 6 edições depois que houve a revanche dos dois, numa luta controversa com um resultado mais questionável ainda. Dessa vez, Max Holloway voltou diferente. Ele fez ajustes claros e uma leitura perfeita do que havia dado errado na primeira luta e venceu de forma dominante os 2 primeiros rounds da luta. Foi incontestável, round 1 e round 2 foram do Holloway. Foi nessa época aqui, no meio da pandemia em 2020, que a gente viu o Max Holloway, talvez pela primeira vez na carreira, entrando em estado de flow. Esse Max Holloway da segunda luta com Volkanovski fez uma das performances mais perfeitas da carreira inteira, que tá no top 3 performances do Holloway de todos os tempos, por sinal. E no terceiro round, o Volkanovski até começou a reagir porque ele viu que ele ia perder o cinturão dele, mas ainda assim o Holloway ainda foi superior em volume e em contundência também. O quarto e quinto rounds foram levemente pro lado do Volka. Foram rounds em que ele tentou e conseguiu umas quedinhas ali, apesar dele não ter castigado muito o Holloway no chão, mas ele conseguiu de fato levar a luta pro chão umas 2 vezes. E para surpresa de todo mundo que estava assistindo aquele UFC, dos comentaristas, o Joe Rogan, o Joe Enick, e possivelmente você e eu, se você viu essa luta também. Dos 3 jurados, apenas um enxergou a vitória do Holloway por 3-2 e os outros 2 enxergaram a vitória do Volka. Sendo assim, vamos combinar que essa luta foi aqui uma garfadinha assim a favor do Volkanovski. Não foi uma garfada nível John Jones com Dominic Reyes, não foi Khabib Nurmagomedov e Gleison Tibau, mas foi uma garfadinha. E o Volka manteve o cinturão dele. Volkanovski fez 2 defesas de cinturão, atropelando o Brian Ortega e desgraçando com a vida do zumbi coreano. Esses 2 foram passageiros da agonia na mão do Volka. Enquanto que o Holloway atropelou o Yair Rodrigues, o Pantera, e fez outra luta histórica que tá no meu top 3 lutas do Max Holloway, que foi a luta dele contra Calvin Kattar, na qual ele quebrou não um, mas 2 recordes no UFC, de maior volume em golpes desferidos em uma única luta, com 744 golpes em uma luta de 3 rounds, e 445 desses 700 ele acertou. Imagina, em 15 minutos ele deu 445 porrada na cara do Calvin Kattar. Em toda a história do UFC, todos os campeões do UFC não conseguiram fazer isso em 5 rounds. Com 25 minutos, o Holloway em 3 rounds fez isso. Max Holloway em estado de flow, essa luta aqui. E daí tem gente que fala assim, ah, mas era um carinha qualquer. Não era não. Em janeiro de 2021, o ranking dos pesos penas do UFC tava assim. O campeão era o Volkanovski, o top 1 era o Holloway, top 2 era o Brian Ortega, que o Holloway já tinha macetado, top 3 era o zumbi coreano, que ele iria macetar no futuro próximo, o top 4 era o Josh Emmett e o top 5 já era o Calvin Kattar. Então esse passeio no parque de 3 rounds que ele deu 445 golpes, não foi no bêbado da esquina, foi no top 5 do mundo da categoria dele. E foi assim que 2 anos após a revanche e 2 performances contundentes contra adversários ranqueados da categoria, era inevitável a trilogia de Volkanovski e Max Holloway. Porque o Holloway, que na época por muitos era considerado o campeão de verdade da categoria, que tinha vencido aquela segunda luta em 2020 com o Volkanovski, mas que deram a decisão dividida, o próprio Holloway ficou com isso entalado. Imagina, se coloca no lugar dele. E foi assim que a gente chegou no UFC 276. A luta que definiria o legado, o ponto final definitivo na trilogia, que definiria qual das 2 lendas seria a maior no peso pena do UFC. O tanque de guerra australiano e rei da estratégia, Alexander Volkanovski, ou a metralhadora havaiana, recordista em volume de golpes por luta,
Max Holloway. Dessa vez, quem evoluiu e fez a leitura perfeita, pressão constante e teve controle total da luta foi Volkanovski. Já no segundo round da luta, Holloway sofreu um corte profundo sobre o olho esquerdo, o que prejudicou completamente a sua visão e performance já no início da luta. O sangramento forte quebrou completamente o ritmo de Holloway, e foi dessa forma que Alexander Volkanovski venceu de forma unânime por 5-0, na melhor e mais perfeita performance da sua carreira. O Volkanovski da terceira luta com o Holloway foi o Volkanovski no auge. E ele havia não apenas chegado à sua 12ª vitória consecutiva no UFC, mas limpado oficialmente a categoria dos pesos penas. E seria ele, Volkanovski, que lutaria agora para expandir o seu legado e se aproximar do que José Aldo fez antes deles. A carreira de Volkanovski e Holloway pós-trilogia, para os dois lados, foi um negócio épico. Eles que estão ambos ainda na ativa. O Volkanovski, que faz 38 anos esse ano, apesar que o Holloway vai fazer 35 também no final do ano. E eles sabem que eles estão na reta final da carreira, botando pedra sobre pedra, o que daqui a alguns anos vai ser descrito como uma carreira lendária e que com certeza vai botar os dois no hall da fama do UFC. Do lado do Volkanovski, ele tentou por 2 vezes o duplo campeonato na categoria de cima contra Islam Makhachev, e a gente tem que dar o braço a torcer para o quão bom o Volka é, porque apesar da segunda luta ter sido uma derrota rápida por nocaute com um chute na cabeça, a gente sabe que ele pegou aquela luta para substituir o Charlinho, que se machucou, pegou a luta com menos de uma semana de aviso, sem camp nenhum. Então beleza, perdeu. Mas a primeira luta dele com o Islam foi, sem sombra de dúvidas, a luta mais difícil da vida do Islam Makhachev. Não foi de forma alguma um atropelo ou uma luta completamente dominante do Islam. Teve queda pra cá, teve queda pra lá, pros dois lados. Teve golpe contundente entrando pros dois lados. E eu não vou nem falar que foi garfada não, mas foi uma luta 3-2. Foi próximo. O que faz a gente refletir sobre o quão bom é Alexander Volkanovski. Porque pensa só comigo, em toda a carreira do Islam, quem deu trabalho para ele de fato em defesa de cinturão foram apenas o Volkanovski e o Poirier. O Poirier conseguiu inclusive até magoar mais a cara do Makhachev, mas ele foi finalizado no último round da luta. Uma jogada brilhante inclusive do Makhachev. O Volka não. A luta foi para decisão e não foi domínio completo do Makhachev como todas as outras lutas. Quer pegar uma base? Jack Della Maddalena, que era campeão da categoria de cima, que estava 10 anos invicto, foi tratado igual um garotinho, dominado completamente por 5 rounds, fez cara de choro entre rounds pro corner dele, o maluco tava perdido. E daí tu pensa, o Volka, que é 2 categorias pra baixo, tá lá nos 65 quilos, deu muito mais trabalho que o então campeão da categoria 77 quilos. Tem que enaltecer esse cara aqui, velho. Daí beleza, tentou o duplo campeonato em cima com o Makhachev, não conseguiu, voltou, defendeu mais uma vez o cinturão contra o Pantera, subiu de novo na segunda tentativa de duplo campeonato, que foi em cima da hora, porque o Charles machucou, o Barará foi nocauteado, beleza. Finalmente ele perdeu o cinturão dele pro Ilia Topuria, que não é demérito nenhum. Porra, Topuria é foda, né, cara? E aí, ano passado, o Ilia Topuria sobe de categoria, o cinturão fica vago e aos 37 anos de idade, o Volka se torna novamente campeão, recupera o cinturão peso-pena contra Diego Lopes, que é menino novo. Max Holloway, por sua vez, conquistou o cinturão BMF contra Justin Gaethje no UFC 300, que foi a coisa mais linda da carreira do Holloway. Se você não viu essa luta ainda, pare tudo que você está fazendo e vai lá assistir. Max Holloway versus Justin Gaethje, UFC 300. Luta absurda, absurda. Inclusive o Holloway, que já apontava o dedinho pro centro do octógono, fazia isso já há quase 10 anos, mas foi só no UFC 300, agora, que apontar pro centro do octógono nos últimos 10 segundos virou febre mundial, porque o Holloway nocauteou o Gaethje no último segundo da luta, depois de 5 rounds, velho. Absurdo isso aqui, absurdo. Na sequência, o Holloway disputou o cinturão peso-pena contra o Topuria, que também nocauteou ele, pô, o Topuria é foda. E daí o Holloway subiu definitivamente pros pesos leves, que ele já tinha dado uma visitadinha aqui, outra ali, mas agora ele é oficialmente um habitante dos 70 quilos no UFC. E por último, ele se tornou o primeiro homem a conseguir defender com sucesso e quebrar a maldição do cinturão BMF na trilogia com o Dustin Poirier, que foi a luta de despedida do diamante no UFC. E o que tá rolando atualmente na carreira dos dois é que amanhã, Volkanovski vai defender o seu cinturão na revanche com o Diego Lopes. E daqui a mais 5 semaninhas, na próxima edição numerada do UFC, o Holloway vai ter a revanche e defesa do cinturão BMF contra o nosso grande Charles do Bronx, depois de 10 anos do primeiro encontro dele. Luta que, por sinal, o Holloway venceu, mas foi meio estranho, né? Porque o Charles machucou, teve aquela lesão no esôfago, bagulho meio bizarro. Então a gente vai ter esse choque de titãs ali no dia 7 de março. Como prometido, a gente tem aqui agora na telinha um comparativo com os
os números, com os dados concretos, não tem nada de opinião minha aqui nisso, do top 3 lutadores mais foda de todos os tempos no peso pena do UFC. Então, analisando aqui agora o número de lutas no UFC, vitórias no UFC, sequência de vitórias consecutivas no UFC, disputas de cinturão linear, cinturão BMF a gente nem vai contar aqui, até porque o cinturão BMF o Holloway conquistou na categoria de cima, então não faz nem parte dessa conversa aqui, e defesas bem-sucedidas de cinturão. O que nós temos aqui com os números de José Aldo Jr., Alexander Volkanovski e Max Holloway são 31 lutas do UFC do Aldo, que se contar a época do WEC são 39 lutas. O WEC, que pra quem não sabe, era um UFC ali dos anos 2000 e pouquinho, da galera mais levinha, porque na época o UFC não tinha categoria peso mosca, peso galo, peso pena. Essas categorias foram inauguradas no UFC no ano de 2011. E aí tem gente que acredita essas lutas como válidas pro currículo do cara, falando em números de defesa de cinturão, vitórias, etc. Porque o elenco que depois populou o UFC quando essas categorias foram migradas em 2011 era a mesma galera que tava no WEC. Eram duas marcas filhas da mesma empresa, que era a Zuffa. O UFC era dono das duas. Mas aí beleza, eu vou deixar no seu critério que tá assistindo aqui esse vídeo contar ou não. Os dois números estão aqui. José Aldo Jr., 31 lutas só no UFC, 39 ao todo, contando com o WEC. Alexander Volkanovski, 17 lutas, e amanhã ele chega na luta de número 18, e contando, né, porque ele pode ter 19, 20 ainda, não aposentou. O Aldo aposentou já. Max Holloway até então, 31 lutas no UFC, e agora no dia 7 de março ele vai completar a luta 32. Vitórias no UFC. Aldo tem 22 apenas no UFC, contando com o WEC 30. Volkanovski tem até então 14 vitórias no UFC, e ele pode chegar à 15ª amanhã. Vou torcer pro Diego Lopes, né, mas vamos ver. Max Holloway tem 23 vitórias no UFC até agora, ele pode alcançar a 24ª ali em março. Espero que o Charles vença, mas vamos ver. E agora as maiores sequências de vitórias consecutivas no UFC. Aldo tem 7, contando com o WEC, são 15 vitórias consecutivas. Volkanovski tem 12 vitórias consecutivas e Holloway 13 vitórias consecutivas. Disputas por cinturão indiscutível. Aqui a gente não vai contar cinturão interino e não vai contar cinturão BMF, é só cinturão. Max Holloway, 8 disputas por cinturão. Volkanovski, 10 disputas por cinturão, e amanhã ele vai fazer a 11ª. José Aldo Jr., 12 disputas por cinturão, contando com o WEC 15. E agora, para muitos, o número que mais vale nessa conversa, nessa discussão de quem foi o maior de todos os tempos, quem tem o maior legado, quem fez mais coisa, né? Quem entregou mais pro esporte, o número de defesas de cinturão bem-sucedidas. Ou seja, o cara conquistou o cinturão agora, sem contar com a conquista do cinturão, as defesas que ele fez e venceu e defendeu o cinturão dele. Manteve o cinturão. Max Holloway tem apenas 3 defesas de cinturão. Volkanovski tem 5 defesas de cinturão bem-sucedidas, e se ele vencer o Diego Lopes amanhã, ele chega na 6ª defesa. José Aldo Jr. tem 7 defesas só no UFC. Se a gente contar com as duas do WEC, são 9. Então, falando aqui agora de números, e de verdade, botando o meu nacionalismo completamente de lado, a minha conclusão e análise crítica do que a gente tá vendo aqui é o seguinte: o Aldo ainda é o maior peso-pena de todos os tempos do UFC, e a grande pedra no sapato da carreira do Aldo, falando agora de maneira geral, não só no final de carreira que ele perdeu muitas lutas, falando até mesmo agora do Aldo no auge. O Aldo ainda é o GOAT dos pesos-pena, só que ele não teve a mesma longevidade no reinado dele que o Volkanovski e o Holloway estão tendo até agora. E o que eu quero dizer aqui é que o Aldo alcançou o teto dele mais novo que o Holloway e o Volkanovski. Quando ele perdeu pro McGregor, voltou a ser campeão e depois perdeu de forma definitiva pro Holloway, ele ainda tinha de 30 para 31 anos de idade. Não dá para argumentar que, porque o Aldo tava chegando nos 40 anos, igual o Volkanovski tá agora. Ele não tava. Tanto que, depois de perder pro McGregor, ele ainda ficou mais 10 anos na ativa. Voltou a ser campeão, perdeu pro Holloway, lutou com a galera, desceu de categoria, disputou o cinturão de novo. E ele, que mesmo no auge dele nunca teve o melhor gás do mundo, não conseguiu acompanhar a nova geração. Agora, falar aqui em números absolutos, com as métricas que mais importam, que são essas que estão aqui na tela: vitórias, sequência de vitórias, disputa de cinturão, defesa de cinturão. Em todas essas métricas, o Aldo ainda está na frente do Volkanovski. Talvez, se a gente falar da maior sequência de vitórias, sem contar com as do WEC, beleza, o Volkanovski teve 12. Ok, mas defesa de cinturão indiscutível. No UFC, o Aldo ainda tem 7. Sem contar com as duas do WEC, que seriam 9, o Aldo tem 7. Volkanovski definitivamente foi maior que Holloway, eles lutaram 3 vezes no auge dos dois. O Volka foi o melhor lutador de fato, tanto que o Holloway subiu de categoria para fazer o nome dele nos pesos leves. E assim, também inquestionável, né? Além dele ter vencido a trilogia, disputa de cinturão, o Volka tá indo pra 11ª amanhã, Holloway teve só 8. Defesa de cinturão, o Volka pode chegar na 6ª defesa amanhã, Holloway fez apenas 3 defesas. E aí a conclusão master disso que eu tô falando agora é a seguinte: é possível que Volka se torne o GOAT dos pesos penas do UFC ainda?
E eu vou falar agora exatamente o que ele tem que fazer para superar o Aldo, de forma inegável, de forma que até mesmo os brasileiros, muito fãs do Aldo, como eu e talvez você, olhem os currículos e falem, pô, realmente, o cara não tem conversa. Missão número 1 do Volkanovski, vencer o Diego Lopes amanhã, chegando na 6ª defesa de cinturão dele da carreira. Missão número 2, vencer a próxima rodada, que a gente não sabe ainda contra quem vai ser. Tem boatos que o Arman Tsarukyan, que tá amaldiçoado nos pesos leves, vai descer pro peso pena para ir direto pro cinturão com o Volkan. Boatos, não duvido que aconteça. Tem boatos que vai ser contra Evloev, tem boatos que vai ser contra Lerone Murphy, tem boato até de Jean Silva direto aqui no cinturão. Não sabemos ainda. Mas independente de ser de Tsarukyan, Evloev, Lerone Murphy ou Jean Silva, o Volkan precisa sim de mais essa defesa de cinturão para empatar com o Aldo nas 7 defesas. E daí a gente já tá falando de segundo semestre de 2026. Nós estamos falando de Volkanovski possivelmente já após o aniversário de 38 anos. Daí assim, eu acho que o Volkan vai entrar para 2027 e vai querer fazer uma terceira defesa seguida aqui. Eu acho que não. Eu acho que o que move o Volkan hoje é justamente ser definitivamente o GOAT dos pesos penas. É ele construir uma trajetória que todo mundo olha e fala, não, realmente, ele foi maior que o Aldo, sim. E aí, na minha opinião, se você discorda, por favor, deixa aqui nos comentários o seu ponto de vista. Se ele vencer mais 2 e empatar com o Aldo nas 7 defesas, ele já passa, sim, o Aldo, por 2 motivos. O primeiro motivo foi que ele, pessoalmente, assim como o Holloway, já venceram o Aldo quando os dois estavam ali na flor da idade ainda. Então, literalmente, no combate direto, como critério de desempate aqui, tá? Pra deixar claro. Motivo número 1, ele estaria acima do Aldo. E o segundo motivo é que ele teve uma trilogia vitoriosa 3-0 com o cara que terminou o Aldo, que acabou com a era José Aldo, que foi o Holloway. Então, assim, ele chegando na 7ª defesa de cinturão, é isso. Eu acho que ele não precisa, nem deve, nem consegue a 8ª defesa de cinturão seguida. Eu gostaria de ver o Volkan terminando vitorioso a carreira, não queria ver ele com 6, 8, 10 derrotas seguidas igual o Aldo e o Anderson Silva fizeram. Seria lindo ver ele terminando bem a carreira assim. Apesar que eu vou torcer pro Diego Lopes amanhã, mas se ele vencer, pô, todo mundo gosta do Volkan, eu gosto do Volkan, você gosta do Volkan, todo mundo gosta do Volkan. Então vai ser aquela coisa assim, né? Se ele vencer, beleza. Vai ser igual a luta do Holloway com o Charlinho. Porra, eu adoro o Holloway, velho. Adoro o Charles, adoro o Holloway, só que, pô, é o Charles ou o Charles, né? Isso aqui, porra, é o Holloway, pô, o Holloway é o Holloway. É foda. Então pra concluir, hoje, comecinho de 2026, José Aldo Júnior ainda é o GOAT dos pesos penas por pouca coisa. Ele que teve mais defesas de cinturão, ele que teve a maior longevidade no topo oficialmente, ele que dominou 2 organizações, né, o UFC e o WEC, que é o pré-UFC, digamos assim, pro pessoal levinho. Foi o Aldo que definiu o padrão ouro da divisão. Volkanovski venceu o Holloway 3 vezes, dominou a era pós-Aldo e teve a melhor adaptação técnica da história dos pesos penas. O Volkan é o campeão peso pena mais completo da história, isso sim, de fato. E Max Holloway em terceiro lugar, o maior volume de golpes da história, não só da categoria, mas do UFC e do MMA. A sequência absurda de 13 vitórias, uma a mais que o Volkanovski. E sem sombra de dúvidas, o coração dos pesos penas. Esse aqui é o Monte Olimpo do peso pena do UFC. Se você gostou dessa história, prepare-se, pois na semana que vem a história será ainda maior. Em todos os sentidos. Semana que vem com vocês, o maior peso pesado de todos os tempos, Fedor Emelianenko. Num documentário completo que vai contar não apenas a história de vida dessa lenda, mas a sua carreira sem paralelo no esporte, com um bônus no final, assim como esse vídeo de hoje, e o comparativo definitivo do top 5 pesos pesados de todos os tempos da MMA. Quem você acha que vai estar nessa listinha do top 5 peso pesado, hein? Manda aqui nos comentários. Se você quiser se certificar que o YouTube vai te avisar quando sair esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aqui o seu like, você me ajuda muito fazendo isso. Caso você queira apoiar meu trabalho com um valor simbólico, basta clicar aqui em Seja Membro do lado do botão de se inscrever ou na bio do canal. Semana que vem tem mais e eu te vejo do outro lado. Even give up. Like, what is that? Like that. If you give up, you're certified a loser. If you try, you at least a winner in your book.